Naerp. Esse é o podcast Leitura Cast, da Fundação Observatório do Livro e da Leitura. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Leitura Cast, o podcast da Fundação Observatório do Livro e da Leitura. Hoje a gente está aqui para tratar sobre os clubes de leitura da Fundação, que são um grande motor da organização. E para nos acompanhar hoje, nesse episódio, a gente está com a Galena Morim e com a Luciana Pascolin. Se apresentem para a gente, por favor. Olá, é um prazer estar aqui. Eu sou Luciana, a minha formação é em serviço social, me formei aqui na Naerp, só que já faz muitos anos. Legal. E aí, durante toda a minha trajetória profissional, eu atuei sempre na área da infância e juventude, né? Tanto no poder público como na sociedade civil. E estou no observatório já há 27 anos, desenvolvendo os projetos de incentivo à leitura e hoje, então, estou como diretora de operações. Perfeito. Eu sou Galena Morim, sou formado em comunicação com habilitação em jornalismo e tenho formação também, depois disso, MBA em gestão de marketing pela FGV, e o jornalismo eu fiz aqui na Naerp, onde fui professor também. E tenho atuado muito nesse campo do livro e da leitura. Fui presidente da Biblioteca Nacional, criei o Plano Nacional do Livro e Leitura no Brasil. Tenho me dedicado a esse assunto aí já faz um tempo. Acho que eu queria contar também que eu fiz especialização. Eu fiz várias pós-graduações, mas também fiz aqui na Naerp também uma especialização em políticas públicas e especialização em serviço social. Então, assim, acho que a Naerp está carregada comigo junto na minha carreira aí profissional. Está presente em nossas vidas, né? A todo momento, né? Muito legal. E eu sou a Mariana e eu estou aqui com o Emanuel e nós vamos mediar hoje o podcast, nós da Agência Nox. Gente, nós sabemos que a Fundação tem vários clubes de leitura, né, que são para diferentes públicos, né, diferentes finalidades. E a gente queria saber se vocês têm uma estimativa de quantos no total a gente tem hoje em ação, né, em atividade. Tá. Hoje, a gente tem quase 100 clubes de leitura em atuação, com diversos públicos, né? Então, se a gente fizer uma média aí de participantes, a gente hoje tem 1.500 pessoas participando dos nossos clubes. E aí, com diversos públicos, né? Tanto pessoas em situação de rua, a gente tem 2 clubes em atividade, até com produção de livro no final, mas isso que a gente conta mais para frente, né? Com adolescentes, com jovens de 15 a 29 anos também, com pessoas idosas, com pessoas que têm alguma doença neurodegenerativa ou crônica ou câncer. Acho que isso, assim, então a gente atinge um público bem, bem grande. A gente também está no cárcere, né, então com pessoas privadas de liberdade e também dentro da Fundação Casa, com os adolescentes, né? Muito legal. Galeno, como é estar por dentro de um clube? Quais livros são lidos? E como que acontece o encontro? Como que ele é dirigido? Conta um pouco pra gente. A primeira coisa é que, para participar desse processo de condução dos clubes, é uma pessoa que nós chamamos de mediador de leitura. Esse mediador de leitura é treinado, passa por um processo de formação para tratar com os livros e para utilizar a curadoria que escolhe os livros que vão ser utilizados em cada clube. Cada reunião de clube tem aí, em média, 1 hora e meia, às vezes extrapola, vai um pouquinho mais, tal. E sempre todo mundo lê o mesmo livro, lê com antecedência o mesmo livro, chega para a reunião e tem alguns que é lido na hora, porque são clubes mais rápidos, exigem que seja um capítulo um pequeno, ou então uma crônica, ou um trecho menor, porque tem alguns clubes como esses que trabalham com moradores em situação de rua, que às vezes passam uma única vez. E na área da saúde também acontece a mesma coisa. Os livros são escolhidos de acordo com o perfil de cada grupo. Cada grupo tem um perfil, seja do ponto de vista da escolaridade, da questão cultural, ou então o desempenho, a tradição, o histórico de leitor. Isso é levado em conta
significa, por exemplo, que às vezes tem pessoas que têm dificuldades de enxergar uma letrinha um pouco menor. Então, tem que ser um livro que tem uma outra característica. Então, há uma diversidade muito grande. Os livros são escolhidos de acordo com esse perfil e potencial de leitura de cada um. A Lu pode acrescentar se quiser. Acho que é isso que o Galeno disse, né? Para cada clube de leitura, então, para cada público, a gente tem esse cuidado de identificar o perfil, então, não ser livros infantilizados, mesmo que a pessoa tenha dificuldade de leitura, né? Não tenha ainda a habilidade leitora, mas a gente não pode infantilizar em função da idade. Então, esse olhar mesmo, e sempre com muito respeito ao leitor, né? Acho que é uma coisa que é super importante que a gente faz nos nossos clubes de leitura, e isso acho que tem que ser para a vida, o respeito principal é o respeito ao leitor, aquela pessoa que está participando do clube, né? Então, é para ele que a gente está ali à disposição. Então, depende do perfil, depende daquilo que ele gosta de ler, que ele gosta de falar. Se ele não tem habilidade ainda de leitura, mas ele, claro, que ele tem uma história para contar, então sempre é valorizado esse perfil, e aí, a partir daí, o mediador vai, de acordo com os encontros, né? Ele vai compreendendo como é que é esse público, né, que ele está trabalhando, e vai trazendo alguns textos. E aí, quando é um clube de leitura que, como o Galeno disse, né, para pessoas em situação de rua, então, geralmente, é lido uma crônica, um conto, porque aí é uma leitura mais rápida, lê naquele momento, já conversa sobre ele, reflete sobre aquele texto, né? Se são clubes que as pessoas têm permanência, então, aí se lê um livro mesmo, né? A cada semana um capítulo ou 2, dependendo do tamanho, dependendo do rendimento do clube. Então, sempre vai acompanhando o que aquele público ensina, aqueles participantes dão conta de fazer. Agora, tem uma coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês, que a gente está falando de leitura, mas tem clubes, inclusive, para gente que não sabe ler e escrever. Então, outras pessoas têm uma alfabetização um pouco dificultosa, têm dificuldades, são analfabetos funcionais, que têm dificuldade de compreender uma frase um pouco mais longa, e pessoas que não sabem ler absolutamente nada, alguém lê para essas pessoas. Então, a gente tem clubes assim no cárcere. Ou então, as pessoas ouvem audiolivro. E é uma maneira também de fazer uma leitura, não com os olhos, mas com os ouvidos. Perfeito. Eu acho que tudo isso mostra como que o objetivo da Fundação é sempre expandir e abranger cada vez mais pessoas, né? E falando dos clubes, a gente tem o lançamento aí de um novo clube de leitura, o Ler é Poder. E a gente queria que vocês explicassem para o pessoal de casa um pouquinho sobre por que o nome é Ler é Poder e qual que foi a motivação, a origem, qual necessidade vocês viram assim e falaram, nossa, esse clube, ele precisa existir. Tá bem. Pode ir. É que eu ia falar que todos os nossos clubes, eles existem justamente por isso. Eles precisam existir, né? A gente monta clube de leitura onde o livro não chegaria se não fosse a partir do nosso clube, né? Porque eu acho que é uma coisa que é importante da gente destacar é que todos os nossos clubes, nós fornecemos os livros, né? Então, isso é um grande diferencial também. Seja ele um livro físico, seja ele um livro virtual, de forma virtual. Mas a gente sempre oferece o livro para todos os integrantes do clube, né? Eu acho que isso é importante de dizer também. E aí a gente tem essa questão da faixa etária, né? Que a gente sempre pensa. Então, estamos trabalhando com adolescentes até 18 anos, estamos trabalhando com pessoas idosas, né? Acima de 60. Mas tem um público que é super importante em que a gente esteja, que é esses jovens de 15 a 29 anos. De pessoas que estão saindo do ensino médio e que muitas vezes não veem perspectivas de continuar estudando ou de entrar numa universidade, né, por diversos motivos, ou estão em busca de um trabalho. Então, era importante que a gente pudesse estar com esse público e auxiliá-los no desenvolvimento, né? Tanto na habilidade leitora, na habilidade da compreensão do texto, né? De desenvolvimento também, de habilidades de expressão, que é super importante, né? E, com isso, ele pode ter caminhos melhores a seguir, né? Então, de buscar um trabalho melhor, de repente, se esforçar para estar numa faculdade sendo possível, né?
estar. Então, foi um público que a gente pensou nesse sentido, assim. Então, por isso que... E aí, ler é poder, né? Poder é poder. A gente tem um histórico de estudar, de entender e de procurar descobrir aonde tem brechas, onde a gente pode trazer soluções. Eu fiz um estudo alguns anos atrás, em 2008, 2009, chamado Retratos da Leitura no Brasil. Até hoje é o maior estudo que tem sobre esse assunto no país. E aí mostrava que havia alguns grupos na sociedade que liam menos. Então, pessoas com mais de 60, 70 anos liam muito pouco. Jovens periféricos, adolescentes, liam muito pouco. Puxavam para baixo os índices. Num determinado momento, quando eu já estava fora desse trabalho de fazer estudos, pesquisas, ou de funções que me levaram para longe de Ribeirão, e eu pensei numa maneira de reintroduzir essas várias demandas, né? Aí a gente chegou com projetos para pessoas idosas, daí a pouco para pessoas adolescentes. E é interessante que nesse caso do Ler é Poder, nós juntamos alguns conceitos de métodos como a biblioterapia, uma terapia a partir dos livros que a gente usa muito, com uma visão do educador Paulo Freire, que leva a essa coisa do ler é poder. Os livros, o papel dos livros no empoderamento do cidadão, no sentido de alargar a sua visão de mundo e, nesse sentido, atuar para mudar o mundo se ele está descontente com esse tipo de mundo que existe, que está por aí. Lu, e para quem se interessa em participar dos clubes de leitura, para se inscrever, como que eles podem fazer? Como que faz para fazer parte? Então, a gente tem alguns clubes que eles são específicos dentro de algumas instituições, né? Então, por exemplo, a gente tem instituições de longa permanência. Então, são as pessoas que estão ali acolhidas, que são moradores daquele local, que participam. A gente, às vezes, está no centro comunitário de um determinado bairro. Então, geralmente, são as pessoas que estão ali ao redor que participam. Mas toda essa nossa programação está no nosso site. Então, é possível que as pessoas acessem, né, o site do Observatório do Livro e da Leitura e consigam ali ver os horários e os locais onde eles existem, né? E aí a gente tem tanto os clubes presenciais como os clubes virtuais. Então, há uma diversidade de horários que as pessoas podem procurar e, a partir do próprio site, mandar mensagem e a gente imediatamente entra em contato e vai encaixá-lo em algum horário e grupo que mais se adeque ali a disponibilidade da pessoa. E você que está nos ouvindo e assistindo, sempre tem um clube de leitura com a sua cara, com o seu jeito, e onde você pode participar. Exatamente, né? Todo mundo pode fazer parte. A gente está falando dos clubes de leitura e eu imagino que o impacto da biblioterapia seja muito intenso, né? Pelo que a gente vê, do que vocês compartilham e tudo mais. Vocês podem afunilar um pouquinho para a gente qual clube atende qual grupo, né? Tipo, esse clube aqui ele é específico para pessoas dessa faixa etária ou pessoas nessas condições, só para a gente apresentar um pouquinho melhor para o pessoal de casa o leque de oportunidades que o Observatório tem. Bacana. A gente tem um projeto chamado Tomates Verdes Fritos. Ele é um projeto que atua praticamente na questão da saúde, do bem-estar, na pacificação, no apaziguamento interno das pessoas que participam. Ele é um projeto cujos participantes lidam com câncer, lidam com doenças como Parkinson, como Alzheimer. Então, ele é bastante específico. E os biblioterapeutas que atendem nessa área, em centros de saúde, por exemplo, eles têm uma formação na área de psicologia, então dão um apoio muito importante a partir dos livros para essas pessoas que participam. A gente vai fazer uma dobradinha aí, a Lu agora fala do próximo. A gente tem o Leitura nas Ruas, que é para pessoa em situação de rua.
Então, claro que ele também vai trabalhar muito e tratar, né, a leitura dos livros, muito para resgatar a história de vida deles, né? E a partir daí ter essas conversas tanto de resgate, mas também de reflexão sobre os caminhos tomados, né? Então, tem esse público. A gente tem o Clube de Leitura 6.0. Isso, 6.0 para pessoas acima de 60 anos. A gente já teve gente de 102 anos de idade. E na pandemia, por exemplo, a gente fez com que esses clubes, a gente abriu só na pandemia do coronavírus 100 clubes em 70 cidades, 70 e poucas cidades acabou acontecendo. E ele acabou acontecendo com leitura a partir dos tablets, a partir do celular, do computador. Como não podia se encontrar em locais públicos, né? As pessoas acabavam participando do clube através de lives. E foi super bacana, porque isso ajudou a impulsionar um processo de inclusão digital. Pessoas que tinham uma dificuldade para lidar com a tecnologia, de repente se descobriram. Daí a pouco estava fazendo chamada por WhatsApp com filho, com neto, com sobrinho. E isso foi super importante, porque deu a possibilidade da convivência, do falar, do ouvir o outro, de ser acolhido, de desabafar. Então, houve coisas, assim, fantásticas nesses clubes de leitura para pessoas acima dos 60 anos, né? Teve gente que namorou nos clubes, se encontrou nas lives e seguiu no namoro, ficou junto. Teve gente que se separou por conta de situações que aconteciam, e as terapias pelos livros acabavam ajudando a desenvolver processos internos de autoestima e uma porção de coisas. Teve gente que realizou o sonho da juventude de ir para um campo de nudismo, por exemplo. Olha que coisa incrível, realizou um sonho. E tem pessoas que participam até hoje virtualmente de vários estados diferentes e se reúnem presencialmente uma vez por ano, né, para se conhecer melhor, para matar as saudades e ter esse contato físico e tal. Então, esse é o 6.0. Esse é um projeto que acontece em Ribeirão já há alguns bons anos, e neste ano de 2026 ele volta a acontecer em várias cidades do estado de São Paulo. Perfeito. A gente tem o Clube de Leitura 2.0, que é para jovens, né, para adolescentes, na verdade, de 12 a 18 anos, e que ele acontece dentro das unidades da Fundação Casa, em centros de convivência e fortalecimento de vínculos, dentro de CRAS, e também em grupos que os jovens se reúnem para participar do clube, enfim. Então, a divulgação é grande e aí essa faixa etária se reúne. Que é um projeto muito legal também, assim, pela faixa etária, né? Eles acabam entendendo, e a gente tem muitos resultados nesse clube de adolescentes que acabaram se interessando muito mais pela escola e aumentando seu desempenho escolar em função de participação do clube, né? Então, a gente também faz essa dobradinha com as escolas, até para entender um pouco como isso funciona. E tem adolescentes que mudam comportamento, melhoram comportamento, se tornam mais curiosos, perguntam mais dentro da sala de aula, né? Têm interesse nas matérias e acabam, com isso, desenvolvendo aí aumentando o seu desempenho escolar. Então, também é um projeto bem... se eu for falar, todos os projetos são bem legais. E terminando essa dobradinha aqui, com relação aos clubes e aos projetos, a gente tem, então, o projeto de leitura no cárcere. Esse é um projeto que começou no ano de 2009. A gente atendeu mais de 10 mil homens e mulheres em cumprimento de sentenças que passaram por esses clubes, numa época que ainda não existia remissão de pena. Hoje em dia, para cada livro lido, reduz em 4 dias a pena das pessoas que participam. E a gente conseguiu incluir pessoas que são deficientes visuais, pessoas que são analfabetas ou que têm baixa alfabetização nesses clubes. E a gente reúne uma vez por ano. Esse projeto faz um encontro chamado Jornada da Leitura no Cárcere.
que no ano passado, por exemplo, a gente teve 140 mil visualizações. Ao mesmo tempo, em 400 presídios do país, as pessoas participando com a gente, assistindo as palestras, mas também falando, discutindo, raciocinando. E aí eu encontro sempre pessoas que estão em liberdade falando o quanto que foi importante, estando do lado de dentro do cárcere em determinado momento da vida, ter esse tipo de apoio, esse tipo de troca, esse tipo de participação. É uma coisa assim muito bonita, de resultados que são encantadores. E muito legal, assim, a gente ver todos esses resultados, todo esse impacto que os convidados, né, os participantes do clube recebem. Mas a gente também fica curioso, né, quer saber de vocês, qual que é o impacto que vocês sentem, assim, como que vocês são transformados nesse processo, tanto vocês quanto os mediadores, assim. Se tem alguma experiência compartilhada que todos falam, que acontece, como que funciona isso? A gente é impactado todos os dias, né? De transformações pequenas até grandes transformações pelas pessoas que participam do clube. E claro que todos nós que estamos no processo também sofremos essa transformação ou sofremos esse impacto, né? Isso que o Galeno disse, assim, a gente tem muito essa pegada do Paulo Freire mesmo, onde a gente aprende também no processo. Há uma troca, né? Não são só os beneficiários, os participantes que acabam se transformando ou se beneficiando a partir daquele livro lido, né? Para os mediadores também é a mesma coisa e resultado nós também que estamos ali na gestão dos projetos, né? Então, assim, a gente tem reuniões periódicas com toda a equipe, onde há realmente essa troca, né? E aí todos os mediadores acabam contando, assim, apesar de a gente ler, às vezes, a gente lê nos relatórios, né, que todos eles fazem, enfim, por conta da gestão do projeto, mas, assim, são coisas bem simples, né? E que nos tocam muito e tocam os mediadores, né? Acho que eu posso contar alguns exemplos que eu acho que é importante, acho que a gente tem muitos, né? Mas acho que tem alguns que são bem significativos. A gente tem um clube de leitura que funciona no Dutra, né? Quem é aqui de Ribeirão sabe, conhece o bairro. E ele acontece numa praça, num espaço público, né? E então, acontece às 8 horas da manhã, todas as quartas-feiras. E aí tem uma pessoa que ele é catador de latinhas, né? E aí ele chega toda quarta-feira no mesmo horário, com o seu saco de latinha, que ele já recolheu no início da manhã. Ele participa do clube de leitura, acaba o clube, ele pega o seu saquinho e continua o trabalho dele, né? Então, assim, o quanto que é significativo para ele aquele momento em que ele consegue ler, que ele consegue refletir, né? E aí ter a atuação da mediadora. Enfim, a gente tem vários exemplos, né? A gente tem o exemplo, por exemplo, da leitura no cárcere, que o Galeno contou, que isso para mim é bastante significativo também. É uma matéria que foi feita por conta do trabalho, né? Porque é um trabalho pioneiro, esse projeto, um projeto piloto, mas pioneiro no país, principalmente no estado, de trabalhar com pessoas não alfabetizadas dentro do cárcere, até porque é um direito, né? A legislação prevê que todo mundo tem direito, todos os presos eles têm direito a 4 dias de remissão de pena por livro lido, e como eles não sabem ler, eles não estavam acessando esse direito, né? Então, foi bastante significativo. E aí teve uma matéria na TV e a família desse preso viu a matéria, né? Porque ele deu entrevista e ele voltou a visitar. A família voltou a visitar o preso, que não fazia isso há muitos anos, né? Então, assim, isso pra gente que está fora, né? Parece que é uma bobagem, mas, assim, para quem está ali naquela medida, cumprindo aquela medida, né? É bastante significativo. E aí tem vários, né? Acho que o Galeno também tem vários exemplos aí para contar, né? Isso faz a diferença. Agora, uma coisa que é super bacana que a gente trabalha e faz questão de trabalhar são duas. Uma é chegar nos leitores improváveis, as pessoas que estão em locais, em situações de vida onde dificilmente os livros chegam. Então, se não chega um livro, provavelmente aquela pessoa não vai se transformar em leitor. E às vezes é quem está mais precisando, né? E a outra coisa que a gente busca entender aquilo que as pessoas querem. De repente você chega num determinado lugar, as pessoas ainda não querem livro. A gente quer levar o livro, quer levar a leitura. Mas de repente o que a pessoa precisa é um espaço,
para ser acolhida, para desabafar, para conversar, para falar, para conhecer pessoas. E, de repente, o fio condutor para isso acontecer é o livro, é uma determinada leitura. Então, se você entende esse processo e oferece um livro que a pessoa consegue, é o respeito que a Lu falou, a gente respeita o estágio que a pessoa se encontra a cada momento, sempre oferece coisas um pouquinho mais desafiadoras para ela poder crescer no processo, mas respeita o ponto de partida dela. Então, considera, às vezes, um jovem, ele quer ler livro para quê? Ele não quer ficar mais sabido, mais intelectualizado, nada. Às vezes ele é por uma coisa simples. Ele quer ficar um cara mais interessante e arrumar uma namorada. É só isso que ele quer. Então, é o ponto de partida. A porta de entrada é essa. Outro dia eu fui num lugar que as pessoas tinham como necessidade básica de leitura ler um pouco melhor, sem gaguejar, porque lê na missa. E a hora de ler na missa, gagueja, tem dificuldades de compreender o que está lendo. Então, é aquilo que move num primeiro momento. Só que o leitor é um tipo guloso. Oferece alguma coisa para ele, ele vai ficando cada vez melhor e vai exigindo materiais de leitura cada vez mais desafiadores. Então, quem lê um dia um gibi, uma fotonovela, né? Eu sou antigo do tempo ainda que tinha fotonovela, daí a pouco quer ler uma outra coisa, mais articulada, mais complexo, mais desafiador. Então, é aí que ele vai crescendo. E os nossos mediadores são preparados para esse movimento de respeitar, de sempre dar um pouquinho a mais e de levar em conta aquilo que é demanda. Não, perfeito. Eu acho que é muito importante, às vezes, dar só as condições, né? Para que a pessoa se torne uma leitora. De você dar o espaço mesmo, começar pelo que ela gosta, pelo que ela tem condição de estar analisando. E falando sobre os participantes, quando a gente fala de biblioterapia, né, desse trabalho que vocês vêm fazendo há muito tempo, existe um ponto central que vocês percebem que melhora na hora, assim, quando começa a biblioterapia? Às vezes uma mudança de atitude, ou se a pessoa tem uma análise pessoal melhor do que ela está sentindo, de administrar as próprias emoções. O que vocês conseguem perceber de cara quando as pessoas, esses públicos, né, diferentes públicos, iniciam o tratamento com a biblioterapia? Eu acho que você já até trouxe a resposta aí na sua pergunta, né? Porque, assim, acho que a primeira coisa que a gente percebe é esse se sentir bem. Então, ele escolher aquele espaço como um espaço agradável, um espaço que seja seguro e que ele possa ali participar, seja da forma que for, né? Seja só ouvindo, seja também falando e sendo respeitado e ouvido, né? E também de compartilhar com o outro. Então, isso já é a primeira coisa, né? Ele estar seguro naquele espaço e querer estar sempre lá. Acho que essa é a primeira coisa que a gente percebe. E aí, o desenvolvimento acaba sendo individual mesmo, né? Assim, nessa coisa de que alguns desenvolvem mais a expressão, que conseguem ler melhor, como o Galeno disse, que conseguem trazer questões assim do seu próprio sentimento, que é uma transformação individual. Mas que, em muitos momentos, isso é compartilhado na hora que você respeita a vez do outro falar, de você conseguir ouvir e entender e respeitar aquilo que o outro está dizendo, né? Principalmente quando a gente está falando de adolescentes. Então, acaba criando situações de desenvolvimento pessoal e também de desenvolvimento coletivo ou de compreensão daquele espaço coletivo que ele carrega para a vida. Mas eu acho que são essas as primeiras coisas que a gente sente e aí depois cada um a gente consegue perceber o desenvolvimento de cada um, né? Esse desenvolvimento individual mesmo. E tem uma coisa interessante que é como age essa tal de biblioterapia, né? Que tem muita gente que ainda não conhece esse termo. Na verdade, quando a gente lê uma história, a gente entra dentro daquele cenário, daquela situação narrada pelo autor daquele livro. A vida dos personagens daquela história. Se a gente se identifica com um ou com outro personagem e digamos que esse personagem resolveu determinado
dilema que estava passando na vida e é o mesmo problema pelo qual passa o leitor já sai com uma constatação disso. Ele fala, olha, se o fulano passou por isso e resolveu, eu também posso resolver. E uma outra coisa que é positiva, ele passa a ter o entendimento que aquilo que acontece com ele naquele momento, que muitas vezes ele tem a possibilidade de achar que é só com ele que está acontecendo aquilo, que acontece com outras pessoas nessa vida, né? Então, ele não está sozinho. Isso dá uma sensação mais confortável. Assim como ele conseguir nomear, a partir da biblioterapia, situações que ele está atravessando. Ele conseguir entender isso é uma coisa, muitas vezes, libertadora. E aí, sem contar que nesse processo, ele libera emoções, né? E ao liberar emoções, muitas vezes extravasando, desabafando, ele pode passar por um processo catártico, né? Libertador. E daí vem a abertura para os insights, para as descobertas, para as mudanças de entendimento, né? Isso está na essência da biblioterapia e não é exatamente a mediação em si que faz. Quem faz a mediação na biblioterapia é o próprio livro. O facilitador é o biblioterapeuta, né? Ele que cria as condições, organiza tempo de fala, e isso acontece de uma maneira muito natural. E no último episódio, a gente falou, assim, o Galeno e a Marcela compartilharam com a gente, assim, histórias de transformação que impactaram eles. Então, eu queria saber de você, Lu, qual foi a história, né, que mais te marcou, a transformação que mais te marcou durante todos esses anos de atuação na Fundação? Então, como eu te disse, são vários, né? Assim, são pequenos detalhes e, às vezes, grandes, assim. Se o programa tiver umas 3, 4 horas de duração, ela consegue contar um pouquinho. Até porque eu sou bastante empolgada nisso e consigo perceber bastante. Mas, assim, eu acho que o que me marca mais são os adolescentes que estão dentro da Fundação Casa. Porque, assim, acho que é por uma questão profissional também, assim, até por opção de trabalho, né? E aí eu percebo o quanto que aquele momento, e aí são vários casos, várias situações, que eles conseguem, naquele momento do clube de leitura, que eles estão em contato com o mediador, eles conseguem fugir um pouco da vida dura e difícil que sempre é, né? Por isso que eles estão lá, porque a vida não foi fácil para eles, e que naquele momento eles conseguem ter esse momento lúdico, esse momento gostoso, esse momento de paz, onde eles leem poemas, leem textos lúdicos, e eles conseguem ali, então, ter uma outra vibração na vida. E isso se retrata nos textos que eles produzem, né? Nos textos que eles escrevem sobre sua trajetória de vida ou sobre o próprio clube de leitura. Então, isso fica muito claro para a gente, assim, o quanto que é importante para eles essa participação no clube de leitura. Então, acho que eu fico por aí, assim, apesar de ter tantas outras histórias aí para contar também, né? Ai, com certeza, assim, a gente que é de fora, né, a gente imagina o quão impactante deve ser participar e principalmente, assim, mediar esses clubes. E pensando um pouco agora, assim, né, na situação de leitura aqui no Brasil, o público leitor aqui é bem amplo. E a gente queria saber, assim, das preferências pessoais de vocês. Qual que é o livro favorito de vocês? E, assim, qual gênero vocês acreditam que faça mais sentido começar quando em uma sessão de biblioterapia? Meu livro top 10 é um livro de um poeta chileno chamado Pablo Neruda, Canto General. É um livro de poemas. O meu, assim, eu acho que eu tenho vários, assim, por fases, né? Mas um que eu gosto muito, muito, assim, que foi bastante significativo para mim, é O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. Agora, sobre os livros, os gêneros, disparadamente é o gênero romance, porque é onde acontece as narrativas, os dramas, os conflitos, as tensões e tudo mais. Agora, além do romance em si, acaba sendo muito utilizado em alguns grupos mais rápidos, fugazes, o texto menor.
Então, pessoas que não sabem ler, é feita uma leitura na hora, não dá para fazer uma leitura com antecedência. Aí, para aproveitar bem essa sessão de biblioterapia, que é o encontro do clube de 1 hora e meia, então é lido uma crônica, é lido algum texto menor. Pode ser o capítulo pequeno de um livro, né? Então, aí cabem outros gêneros. Às vezes um poema, né? Fala muito fortemente, mas assim, historicamente e tradicionalmente o tipo de livro é romance. Perfeito. E aí, né, assim, para estar fechando o nosso podcast, quando você olha para o cenário atual do Brasil e até mesmo para as novas gerações que estão surgindo, né? Você que está nessa área há muito tempo e está sempre por dentro das questões de leitura e desenvolvimento social no Brasil, quais você acha que são as maiores dificuldades em tornar um público que não é leitor atualmente? Olha, a primeira coisa é ter estratégia, é ter o reconhecimento do problema. E aí, por que tem uma baixa leitura no Brasil? São dois grandes problemas, a questão do acesso e a questão da formação, da escolaridade. Se a pessoa não tem um mínimo de educação de qualidade, ela não tem o suporte técnico para fazer a leitura, que é ler um livro, entender o que está escrito, processar e trazer aquilo para a sua vida. Se apropriar daquele conteúdo e transformar a sua vida. Isso passa pela educação. Agora, fora da educação, é que se dá a questão do acesso, que às vezes a escola consegue, em parte, resolver. É onde acontece um número insuficiente de bibliotecas, é onde acontece a existência de bibliotecas precárias que não funcionam na hora que as pessoas que trabalham precisam. Passa pelo preço do livro caro, mais caro do que as pessoas podem pagar, passa pelas dificuldades de bibliotecas terem uma quantidade suficiente. E ainda, para completar tudo isso, eu falei de duas grandes frentes, falta o estímulo. O estímulo se dá com campanhas, jornal, rádio, televisão, novelas, filmes, teatro, em todo lugar, a questão da leitura ser um valor. Se isso não acontece, não estimula. A leitura precisa de um esforço. Então, ela não acontece naturalmente como é comer, como é respirar, como é se proteger do frio e do calor. Ela precisa de um estímulo, de um movimento de cérebro e mesmo de corpo, de ir atrás, de buscar. E aí alguém, se esse movimento não acontece, tem que empurrar, tem que dar uma forcinha, né? Tem que aproximar livros das pessoas. E é isso que a Fundação procura fazer o tempo inteiro. Eu acho que são vários fatores, né, que colocam essas pedras no caminho, mas a gente torce, claro, para que a organização, a Fundação Observatório do Livro, continue sempre com o trabalho magnífico que vocês vêm realizando, né? Com certeza. É lindo, assim, de ouvir os relatos de vocês, de acompanhar. E queria agradecer muito por vocês estarem aqui hoje com a gente, contarem um pouco da experiência de vocês, do impacto que vocês recebem todos os dias. Queria agradecer e deixar para vocês, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, se tiver algo antes da gente encerrar. Eu quero agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui, de contar um pouco daquilo que a gente vive. Acho que às vezes a gente recebe tantas notícias ruins, né? Mas eu tenho certeza que os clubes de leitura, todos eles, a gente sempre tem notícias boas, histórias boas, pessoas que participam e que saem dos seus encontros mais felizes, né? Então, acho que isso vale muito a pena. E que a gente realmente tem uma vida longa, né? O Observatório, a gente já está completando 27 anos. E tenho certeza que a gente, acho que se depender de nós, por aquilo que a gente acredita, né, no potencial do livro e da leitura, a gente vai longe mesmo. Obrigada, viu? E é importante lembrar que o clube de leitura é uma das estratégias mais poderosas para trazer as pessoas para a leitura, mas principalmente conservar. As pessoas, além de lerem, além de gostarem, têm que ter o hábito. E isso é uma coisa de permanência. Quero agradecer a galera aqui da Publicidade e Propaganda, da UNAERP, que é ótimo conviver com vocês e a gente aprende muito. E obrigado.
Com certeza. Obrigado, gente. Obrigado, Lu, Galeno, a Mari por estar aqui também, a nossa equipe que está controlando as câmeras, o rádio e tudo mais. A gente agradece muito a participação de todo mundo, você também que está ouvindo a gente de casa. E acompanhe a Fundação Observatório do Livro em todas as redes sociais. @Observatório do Livro no TikTok, YouTube e Instagram. E a gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Pedro Casseb. Coordenação, Gil Santiago.